Olá, professora e professor de História, tudo bem? Sejam bem-vindos à TPC de História. Eu sou a Maristela, professora da área, e estarei com vocês nesse trabalho de ATPC. Sejam muito bem-vindos, porque o tema hoje vai contemplar exclusivamente ao professor. As atividades que eu aqui vou apresentar, elas não são para o público estudantil. É mais para uma reflexão no nosso campo de estudo, que vai ser qual? Vou apresentar aos senhores, tá? Logo vou apresentar aos senhores. Pois bem, eis a pauta, tá? O nosso trajeto aqui desse ATPC é passar pelo currículo paulista e mostrar o objetivo desse trabalho, fazer algumas reflexões sobre a antiguidade tardia, apresentar uma revisão historiográfica sobre esse contexto histórico, apresentar os bárbaros em uma perspectiva de como um grupo social observado, analisado a partir de uma construção cultural. Tá? Abordaremos também a questão das bruxas paulistas e como a Idade Média está, né, presente no nosso dia a dia. Eu vou até comentar com os senhores, professores, que esse ATPC terá a contribuição de vários vídeos, portanto, eu selecionei alguns, né, em que os professores das universidades públicas estarão conversando com os senhores sobre esse tema. Seguindo, vamos lá? Vamos lá. Dentro do currículo paulista, nós estamos contemplando, né, esse tema histórico no 6º ano, tá? De forma que, numa competência específica, né, o nosso propósito aqui é compreender e problematizar os conceitos e procedimentos da produção historiográfica. Tá? Nesse caso, a habilidade é identificar e analisar diferentes formas de contato, de habitação ou exclusão entre diferentes populações, né, em diferentes tempos e espaços. Tá? E o contexto que nós estamos trabalhando aqui é a passagem do mundo antigo para um mundo medieval. Nesse momento, não estaria abordando aos professores a fragmentação do poder político na Idade Média. Tá? De forma que o objetivo dessa TPC é apresentar abordagens historiográficas sobre a Idade Média. Em 45 minutos é impossível a gente traçar um contexto histórico tão amplo, tão diverso, tão único. Tá? Portanto, eu fiz alguns recortes para trazer aos professores, né, reflexões sobre o tema, ok? E a primeira reflexão que eu apresento aos professores é essa aí, tá? É um quadro da Thomas Cole, tá? É um quadro, né, em que o título foi dado o curso da destruição do Império. Esse Império que se refere o quadro ao Império Romano. É um quadro do século XIX, de 1836. Então, a gente já começa a notar, a partir dele, a representação que se tinha sobre essa queda, né, do Império Romano. Né, um momento em que ocorreu, né, muita destruição a partir do ponto de vista desse homem dos 800, tá? Um momento em que houve uma decadência, foi uma verdadeira tragédia, né, civilizacional, né, nesse momento. E eles, né, essa representação, tá, da passagem, entre aspas, aí, entre a Idade Antiga e a Idade Média, ela perpassou, né, durante décadas, né, no nosso imaginário. Né, bem assim, usando essa imagem, ela traz um pouco desse imaginário, como a gente, né, aprendeu em muitos casos nos livros didáticos, por exemplo, ou mesmo em vários filmes, né, que, né, foram divulgados, que divulgaram todo esse imaginário dessa concepção, né, de uma época, certo? Então, esse quadro aqui é apenas para entrar sobre o tema e para que a gente repense sobre como é trabalhado, como é falado e tratado e abordado a Idade Média e como nós podemos ainda repensar um pouco mais sobre isso. Então, para isso, eu trouxe aos senhores, tá, um texto do Marcelo Cândido da Silva, um professor, doutor da USP, e esse texto aqui é muito significativo.
Tá? Primeiramente, né, vamos, né, colocar aqui que antiguidade tardia, tá, é um conceito, né, que foi formulado no final do século XIX para o começo do século XX. Tá? E é um conceito moderno, tá, que trata de um período longo, um período distinto, né, e também que engloba vários séculos da antiguidade e os primeiros, né, da Idade Média. Tá? É um termo aí, um conceito que foi, né, difundido principalmente a partir dos anos 70 do século passado. Tá? E o professor Marcelo, ele utiliza. Vamos ler o texto. Tá? O dia 4 de setembro de 476 também não significou a queda do Império Romano no Ocidente. Se entendermos por essa queda o fim de toda e qualquer influência das tradições e das instituições romanas no Ocidente, há um nítido exagero. A reconquista de Justiniano, nas primeiras décadas do século VI, mostra que o Império não desapareceu do Ocidente e ainda que não tenha duravelmente se instalado a política de Justiniano que visava recompor o Império Romano em suas fronteiras tradicionais, mostra que não se perdeu de vista a unidade do mundo romano. O Império continuou dominando diretamente a região de Ravenna e o sul da Península Itálica, pelo menos até a época de Carlos Magno, no final do século VIII. A eleição dos papas em Roma tinha sido referendada pelo imperador em Constantinopla. Por fim, falar em queda de Roma, né, traz alguns problemas. O primeiro deles é o fato de que não foi Roma que caiu, mas Ravenna, a capital imperial daquela época. O Senado de Roma apenas ratificou oficialmente o evento ocorrido em Ravenna, ou seja, a deposição do imperador Rômulus Augustus. Enfim, estamos aqui, né, apontando vocês, né, uma compreensão sobre esse ano, né, tão importante que data, né, no ponto de vista da historiografia, né, um contexto histórico. Justamente um ano de 476, em que, sob o comando do soldado Odoacro, né, ocorreu que a invasão e o saque, né, de Roma, né, destronando, né, o último imperador romano, Rômulo Augusto, e assim caracterizado, né, na historiografia como a primeira invasão, né, bárbara em Roma. Continuando, é possível afirmar que nessa data não houve o fim da antiguidade e o início da Idade Média. Os historiadores, aí vamos refletir junto com ele, muitas vezes levam por demais a sério os marcos cronológicos, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Nada mais que são convenções cronológicas criadas pelos historiadores com uma função pedagógica. Separar os períodos históricos em blocos relativamente homogêneos, de modo a melhor explicar as diferenças entre eles. Isso não significa que os homens que viveram, por exemplo, no século XII, tivessem consciência de estarem vivendo na Idade Média. Da mesma maneira, se pudéssemos perguntar a um habitante de Paris, no início de 1789, em que momento ele estaria vivendo, ele não responderia no final da Idade Moderna. Mais absurda ainda é a ideia de que uma simples data seria responsável pela passagem de um período a outro. Dizer que a queda de Roma em 476 marcou o fim da antiguidade é uma mera convenção cronológica. Os homens acordaram na manhã do dia 5 de setembro de 476, dizendo-se que a Idade Média havia começado. Mesmo que entendêssemos pelo fim da antiguidade, um processo que teria marcado o final da influência de Roma sobre o Mediterrâneo Ocidental e cujo marco seria a derrubada de Rômulus Augustus, ainda assim estaríamos cometendo um equívoco, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista religioso, cultural e econômico. As tradições romanas sobreviveram à queda de Rômulus Augustus. Pois bem, continuando o texto dele, o latim começou
começou a ser a língua daqueles que habitavam o Ocidente durante séculos e é ainda hoje a língua oficial da Igreja Católica. E por falar em igreja, é preciso lembrar que foi no mundo romano que o cristianismo desenvolveu-se e tornou-se uma religião influente, política, culturalmente e socialmente. E para isso, eu vou dar exemplo para vocês sobre as bruxas paulistas logo adiante. Nas artes plásticas, na literatura, na arquitetura, na influência romana durante toda a Idade Média foi igualmente importante. Os impérios não são como seres vivos, que nascem, crescem, procriam e morrem. Nesse sentido, não podemos falar no fim do Império Romano. O direito romano não desapareceu, notadamente através das leis elaboradas por novos reinos, a lei sálica, a lei dos visigodos, a lei dos burgúndios, etc. Pois bem, essa introdução, que faz que a gente provoque a gente pensar sobre essa questão, foi feita pelo professor Marcelo Cândido. Ele é professor, como comentei, da USP, tá? E eu vou apresentar para vocês agora uma fala dele, curta, de 7 minutos, em que ele vai fazer alguns apontamentos muito importantes para a gente repensar. Friso que essa TPC ela é exclusiva do professor. Tá? Esse material em que ele vai estar discutindo é extremamente acadêmico, não cabe para o aluno. Portanto, deixo bem claro e enfatizo o quanto é importante a gente também fazer o estudo sobre os tempos históricos para a gente se atualizar e se renovar. Tá? E, em especial, nesse vídeo, ele vai falar as mudanças das atitudes dos historiadores em relação aos textos e vestígios arqueológicos, dentro desse contexto que nós estamos falando. Ele vai tratar da Antiguidade Tardia, em que o mundo romano não se interrompeu. Aliás, recusa-se também a ideia de decadência. Olha só, olha na imagem anterior, naquela pintura da primeira metade do século XIX, como eles tratam a queda do Império Romano, como eles tratam disso, como a decadência. E também fala sobre os estudos sobre a Antiguidade Clássica, que estão sendo revistos, claro, em função também no mundo em transformação, certo? Então, deixo a vocês esse vídeo muito interessante. Vamos lá? Os estudos sobre a Idade Média constituem um terreno em plena mutação. Os estudos que eram feitos há cerca de um século se parecem muito pouco com aquilo que se estuda hoje a respeito da Idade Média. Uma das principais razões dessa transformação é a mudança da atitude dos historiadores em relação às fontes, em relação aos documentos. Nos últimos 100 anos não houve nenhuma descoberta extraordinária de novos textos ou de novos vestígios arqueológicos que explique esta transformação. As razões, como disse e reitero, se devem a esta mudança da atitude dos historiadores em relação aos textos, em relação aos vestígios arqueológicos. Um dos principais aspectos dessa transformação, dessa revisão historiográfica, concerne, mais precisamente, o problema da Antiguidade Tardia, ou do final da Antiguidade. A periodização é um aspecto fundamental da pesquisa histórica e, durante muito tempo, os historiadores acreditaram que o final do Império Romano, que o século V teria marcado o fim do Império Romano, o fim das instituições romanas e o início da Idade Média. Nos últimos 40 anos, sobretudo na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, graças à noção de Antiguidade Tardia, os historiadores passaram a acreditar, ou acreditam bastante hoje, na ideia de que o mundo romano não se interrompe, melhor, que as instituições romanas, que a tradição romana, que os costumes romanos não se interrompem no século V, e que eles produziram uma influência decisiva no mundo que se conforma a partir de então. O aspecto mais importante da noção de Antiguidade Tardia, para além da noção de continuidade de Roma, está no princípio segundo o qual o mundo romano entre os séculos 3 e 8, melhor, o mundo em torno da bacia do Mediterrâneo, seria um mundo original, com características originais que, muito embora influenciadas pela Antiguidade, possuem características próprias. E um outro aspecto importante da noção de antiguidade é a recusa da ideia de decadência. Um dos pressupostos essenciais da historiografia medieval até meados, até o final da Segunda Guerra Mundial,
é a ideia de que as invasões bárbaras, de que o fim do Império Romano teria provocado uma decadência geral da civilização. Graças à noção de antiguidade tardia e às pesquisas que conduziram a ela, acredita-se que várias dessas tradições, dessas instituições, sobreviveram às chamadas invasões bárbaras e influenciaram decisivamente a organização dos chamados reinos romano-germânicos entre os séculos V e VIII. A noção de antiguidade tardia não é nova, na verdade, desde o início do século XX, nós encontramos a noção de antiguidade tardia presente na obra de um historiador da arte vienense, Alois Riegel. No entanto, é na obra de Peter Braun, a partir da década de 1970, que a noção de antiguidade tardia assume uma importância muito grande na historiografia ocidental. Graças aos trabalhos de Peter Braun, Henri Marroux e outros historiadores, a noção de antiguidade tardia se afirma decisivamente na paisagem historiográfica e faz com que hoje os estudos sobre o final da antiguidade clássica sejam completamente revistos. A noção de decadência do mundo romano é abandonada e, muito mais do que a noção de continuidade, o que é importante é a noção de originalidade. O mundo da antiguidade tardia, na opinião desses autores, não é um mundo da decadência, é um mundo da transformação. E todo o julgamento a respeito da decadência teria a ver com o ponto de vista no qual se situavam os historiadores, que afirmavam que houve uma decadência do mundo romano. O parâmetro desses historiadores, muitas vezes, é a antiguidade clássica. É a Roma clássica, muitas vezes, idealizada. Face a essa Roma clássica idealizada, tudo o que teria vindo depois teria sido marcado, portanto, pela regressão dos costumes, pela barbarização acentuada de todos os aspectos da vida social. Nesse sentido, a originalidade intrínseca, a noção de antiguidade tardia, faz com que esse período seja completamente reavaliado. E os chamados reinos bárbaros passaram a ser estudados pelos historiadores de uma outra maneira. Evidentemente que a noção de antiguidade tardia, embora hoje hegemônica na paisagem historiográfica, não é completamente dominante. Há uma série de críticas à noção de antiguidade tardia que proliferaram nos últimos anos, dentro da própria paisagem intelectual europeia e também norte-americana. No entanto, apesar das críticas, acredito que a noção de antiguidade tardia tem um grande valor para nós historiadores, que é o de pensar, de refletir sobre um período extremamente complexo da história da humanidade, recusando certos princípios ou certas premissas, que são as de decadência e regressão, que de alguma forma impedem o historiador de olhar com um pouco mais de clareza um período tão complexo assim. É evidente que o fim do mundo romano é um tema dos mais polêmicos da historiografia. No levantamento feito em 1982, por exemplo, havia cerca de 210 teses que explicavam o fim do Império Romano, desde a crise agrícola, passando pela burocracia excessiva, problemas morais, etc. Nesse sentido, a noção de antiguidade tardia tem a vantagem de apresentar ao historiador uma outra dimensão das transformações do mundo romano que recusa completamente a noção de decadência. Pois bem, né, vocês já ouviram o professor falando, ele introduziu a questão dos bárbaros também. Então, aqui, nesse caso, né, os bárbaros, né, que eu estou apontando são construções culturais. Tá? Essa abordagem vai ser também explicada pelo professor Marcelo no vídeo posterior, logo que eu vou apresentar aos senhores, mas eu trouxe aqui algumas imagens, né, que cada época traz a sua leitura de bárbaro, como essa aqui no final do século XIX, né, essas aqui, né, do século XX, né, e vamos ter uma imagem de bárbaro aqui mais recente ainda do século XXI.
tá? A bem dizer, né, essa imagem de bárbaro, gordinho, fofinho, né, ele acho que transitou muito nos filmes, desenhos animados, principalmente, né? Então, aqui nós temos, né, uma linha aqui, ó, cronológica, vários tipos, né, de bárbaros que foram repensados, né, e reintroduzidos conforme a época que estavam localizados. Então, para isso, eu vou deixar mais um vídeo para os professores. Esse vídeo é muito interessante, porque o professor Marcelo ele vai fazer algumas considerações ainda bem pontuais sobre os bárbaros. Ele vai comentar que são construções culturais do que identidades étnicas. Existem mitos de origem, sim. Ele vai tratar das comunidades imaginadas. Ele vai, inclusive, falar dos pactos, tratados e acordos que existiam entre os bárbaros e os romanos, né, desmitificando aquela ideia que havia somente violências e guerras, tá? Enfim, trazendo uma reinterpretação, né, dentro desse contexto da história contemporânea. Certo? Então, deixo para os senhores mais um vídeo muito esclarecedor e curto para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre a questão dos bárbaros na Idade Média. De fora. Durante muito tempo, acreditamos que os bárbaros, os chamados povos bárbaros, constituíam grupos mais ou menos homogêneos de um ponto de vista étnico. E mais importante ainda, muitos historiadores também acreditavam e acreditam ainda que os bárbaros que invadiram o Império Romano, que teriam invadido o Império Romano, são os ancestrais dos atuais povos que habitam a Europa Ocidental. Nesse sentido, há uma relação de causa e efeito que esses historiadores afirmam que existe entre os reinos bárbaros constituídos nos séculos V, VI e VII e as atuais nações europeias modernas. Um dos principais problemas com essa interpretação está no fato de que as identidades bárbaras são muito mais complexas do que pareciam há poucos anos atrás. Estudos feitos, sobretudo na Áustria e no Canadá, e que envolvem pesquisas arqueológicas complexas, mostram que os chamados povos bárbaros são construções culturais, construções políticas, muito mais do que entidades étnicas. É muito difícil, ao fazermos uma pesquisa arqueológica, por exemplo, sobre francos, burgúndios ou visigodos, é muito difícil afirmar que tais comunidades tinham uma origem étnica comum. As chamadas tradições bárbaras, os costumes, as leis e mesmo os nomes, são muitas vezes construções, invenções, produzidas séculos depois da instalação dos bárbaros no território do antigo Império Romano. Nesse sentido, o processo de construção identitária começa com força por volta dos séculos V, VI e VII. E muitas vezes esses mitos de origem, essas construções identitárias, vão dar aos historiadores do século XIX a impressão de que eles estão diante de comunidades étnicas homogêneas, quando, na verdade, estas comunidades são comunidades imaginadas, comunidades construídas com o intuito de afirmar a legitimidade de um determinado grupo sobre uma determinada parte do território do antigo Império Romano. Não é possível, hoje em dia, por exemplo, afirmar que os francos constituíam um povo homogêneo. Aquilo que chamamos de francos, na verdade, era um conjunto de populações de origem distinta que incluíam romanos. E isso é bastante visível quando lidamos, por exemplo, com a dimensão escrita da história dos francos. A maior parte, a totalidade dos textos francos que possuímos está escrita em latim, a língua dos povos romanos. Então, a grande conquista dos estudos sobre a etnogênese é o fato de que ela colocou sob um novo patamar a discussão a respeito das origens dos povos bárbaros. Ao mesmo tempo, as pesquisas sobre a etnogênese tornam ainda mais difícil o tipo de associação que era muito comum na historiografia europeia no século XIX entre os povos bárbaros e os povos europeus modernos. Não é possível afirmar que os francos são ancestrais dos franceses,
A Europa Ocidental, além de tudo, é um território bastante submetido a movimentos migratórios, e isso muito antes da Idade Média, e esses movimentos migratórios continuaram muito depois das invasões, das chamadas invasões bárbaras. A própria noção de invasão é colocada em xeque. Embora tenha havido choques violentos, batalhas, narradas pelos historiadores da época, depois retomadas nas narrativas modernas, a instalação dos povos bárbaros nos territórios do antigo Império Romano nem sempre ocorreu de forma violenta. É possível identificar um certo número de pactos, um certo número de tratados realizados entre bárbaros e romanos, que nos conduz a pensar hoje em técnicas de acomodação, em acordos, muito mais do que em uma ruptura violenta. Portanto, a conquista do Império Romano pelos bárbaros é, de fato, um mito historiográfico criado pela historiografia do século XIX, reforçado pela historiografia do século XIX, e que, ao longo das guerras franco-alemãs do século XX, é retomado pelos historiadores franceses, sobretudo, que vão associar os bárbaros do século V aos alemães do século XX. Nesse sentido, a história das grandes invasões, a história da instalação dos povos bárbaros, é indissociável da história da Europa moderna. As duas guerras mundiais, nas quais França e Alemanha foram atores importantes, além, é claro, do conflito franco-prussiano no século XIX, no final da segunda metade do século XIX, tem um impacto importante na historiografia. A maneira como os historiadores escrevem a história e aquilo que eles escrevem sobre a história dos séculos V e VI tem muito a ver com essa história trágica do século XX. E é muito interessante observar, por exemplo, que alguns historiadores franceses no século XX vão dizer claramente que as invasões alemãs em 1914 e 1940 são uma continuação das invasões bárbaras do século V. Portanto, mais do que simplesmente o universo de uma história que ocorreu há 1500 anos atrás, o terreno da reinterpretação acerca das invasões bárbaras e da natureza dos bárbaros diz respeito profundamente à história contemporânea. Pois bem, né? Vocês já ouviram, espero que vocês tenham apreciado a fala do professor, tá? O professor Marcelo. Esse material está disponível na internet e, enfim, vocês podem utilizá-los caso vocês, né, queiram, né, retomar, né, o conhecimento que ele está sendo apresentado. E aqui vamos fazer uma recapitulação. Pois bem, trouxe aqui para vocês uma questão aqui da Unicamp, no vestibular da Unicamp de 2014, tá? O termo bárbaro, diz a questão, teve diferentes significados ao longo da história. Sobre os usos desse conceito, podemos afirmar que... Um minutinho para vocês escolher a resposta, gente. Deixo para vocês. Então, gente, e aí? O que vocês acham, professores? Facinho, não é? Depois da explicação que o professor deu, bem, quem escolheu a resposta, né, a alternativa A, acertou, gente. O bárbaro, o termo bárbaro, né, que é de origem grega, ela significa o quê? Estrangeiro, né? E esse termo ele foi empregado, né, em diversas civilizações, né, até para designar os povos que não compartilhavam os mesmos valores, né, que os outros, que entre eles, tá? Então deixo aí essa recapitulação, né, sobre esse tema. Bem, seguindo, vamos entrar então agora sobre as bruxas paulistas. Nossa, lembra que eu comentei com vocês lá, né, qual é a habilidade que trata aqui? Então, quando a gente fala identificar e analisar diferentes formas de contato, já falamos, adaptação, que também comentamos aí sobre os bárbaros,
ou exclusão, aqui a gente vai trabalhar com essa ideia de exclusão entre populações em diferentes tempos e espaços. E no caso, eu trouxe o exemplo para vocês das bruxas paulistas. É uma pesquisa que foi feita, né, por uma doutoranda na USP, e que trata, né, da história de mulheres acusadas de feitiçaria, tá, aqui, né, no Brasil. Então, de forma resumida, eu trouxe para vocês aqui, o vídeo vai falar de um processo inquisitorial de acusação de feitiçaria que ocorreu em 1754, em que mãe e filho estão envolvidos. Isso foi dentro do contexto da Inquisição, tá? E vai ter uma fala muito pontual sobre isso, belíssima fala, que vai comentar dos visitadores e das redes de agentes. Gente, isso é impressionante, é muito. Para quem não conhece, fica aí, né, a provocação para assistir esse vídeo, que é muito legal. Tá? Sim, trata. Olha, gente, é uma fala simples e rápida, mas a gente desvenda, né, esse contexto todo a partir quando ela cita a questão da lepra. Tá? Também fala dos tipos de práticas de bruxaria. Ela fala a respeito e descreve essa questão dos feitiços enterrados, tá? Como era a ação da justiça eclesiástica em relação entre mulher e patrimônio. Deixo para vocês esse vídeo para vocês assistirem agora a seguir e, né, viaje na história, que essa história é muito interessante. Né? Além disso, mostrar a importância da igreja dentro desse contexto que nós estamos mostrando. Tá? Vamos lá, então? Esse material, na verdade, é um processo inquisitorial, né, de acusação de feitiçaria, no qual as acusadas são a Teresa Leite, que é a mãe, e a Escolástica Pinta da Silva, a filha. Então, as duas foram acusadas de praticar a feitiçaria e matar o Manuel Garcia, que foi o primeiro marido da Escolástica. O cara tinha ido participar de algum tipo de movimento em Goiás e voltou doente, né? O que consta da documentação, o que foi registrado no processo. Né? E aí os parentes desse homem acusaram a Escolástica e a mãe de terem enfeitiçado essa pessoa para ficarem com alguns bens que estavam em litígio com esses outros familiares. Né? Com certeza alguns escravos e, ao que parece, alguns outros bens também. O processo data de 1754, foi quando ele foi a mérito. Né? Mas o Manuel Garcia faleceu em 1746. O processo que foi objeto da tese da Narayan trata-se de um processo crime que tramitou na Justiça Eclesiástica aqui do estado de São Paulo, que era sediada aqui na cidade de São Paulo. As duas rés, né, foram acusadas de envenenar o marido da Escolástica, que era uma das rés, né, das acusadas, por meio de bruxaria. A gente tem essa ideia de inquisição, né, de que, nossa, é caça às bruxas, é porque vai queimar, levantar fogueira, só que a gente não tem um conhecimento de como exatamente isso acontecia, né? O meu interesse veio disso, de tentar resgatar a história dessas duas mulheres e tentar meio que tampar esse buraco, essa lacuna que a gente tem nessa história, né, da Inquisição, que a gente conhece tão pouco. A Inquisição atuou no Brasil durante todo o período colonial, né? Começando no século XVI, através das visitações, onde o Tribunal da Inquisição de Lisboa, que era o que exercia a jurisdição no Brasil, enviava visitadores para inspecionar o comportamento da população, identificar desvios. Na segunda metade do século XVII e ao longo do século XVIII, a Inquisição vai mudando a estratégia de atuação no Brasil. Ela vai usar duas principais estratégias. A primeira delas é a criação de uma rede de agentes no Brasil. Agentes civis, que eram pessoas comuns da sociedade, principalmente comerciantes, mas também senhores de engenho, que se habilitavam na Inquisição para atuar como auxiliares do Tribunal do Santo Ofício, né? Para vigiar o comportamento da população, a ortodoxia, etc. E também para a obtenção de prestígio, poder e autoridade. É curioso também o caráter do como as pessoas usavam isso como uma certa forma de vingança ou
ou de disputa, né? Você tinha uma desavença com alguém, você simplesmente esperava passava a visita lá da Inquisição, era o momento, opa, agora eu já sei o que eu vou fazer com relação a isso, né? Esse é um caso interessante e bastante comum que acontece, que pode ser verificado nesse fundo documental. Quando Manuel ainda era vivo, qual que era a intenção dos parentes? Ficar de posse dos escravos. Então contrataram esse feiticeiro, né, que era escravo, né, mas ele era negro, o Francisco, para que ele levantasse os boatos a respeito das duas mulheres. Para falar que elas eram feiticeiras, que elas tinham enfeitiçado o Manuel. Só que, na verdade, testemunhas alegaram que não, olha, ele não estava enfeitiçado, ele tinha lepra. E foi disso que ele morreu. No caso de São Paulo, essa vai ser uma das principais estratégias para a atuação da Inquisição no Bispado de São Paulo. Você vai ter nas cidades mais importantes, como Santos, Itu, Guaratinguetá, Ubatuba. Você vai ter vários agentes ali da justiça eclesiástica que também vão ajudar a Inquisição, né? Vai ajudar a inspecionar o comportamento da população e disciplinar esses comportamentos de acordo com as normas da ortodoxia da Igreja Católica. Então, no caso que elas foram acusadas de feitiçaria, a gente tem algumas práticas, né, mencionadas na documentação, que, por exemplo, porque a escolástica foi acusada de matar o marido, de causar feridas nas pernas dele apenas ao tocar as pernas dele, ou então de deixar ele cego só de tocar nos olhos dele. O Manuel Garcia, ele ficou enjoado, sentiu dores no estômago porque a mulher mexeu com as mãos num prato de comida do qual ele estava comendo. Também tem informação de que encontraram, o que está na documentação, a expressão que está lá é ao pé do portal, devia ser no portão da casa do Manuel. Sapatos dele enterrados com pedaços de uma camisa dele dentro. E aí ele atribuiu essa ação à esposa, né? Então isso era considerado feitiçaria, né? Isso daí eram os feitiços enterrados, né? Que era muito comum. O principal delito que a justiça eclesiástica perseguia era o concubinato, ou seja, pessoas que estavam vivendo juntas sem terem se casado oficialmente, né, de acordo com as regras da Igreja Católica. Nessa época não existe casamento civil, só o casamento na igreja. Mas o outro delito também comum no Bispado de São Paulo eram as práticas que ele chamava de supersticiosa, ou feitiçaria. Em termos históricos, a importância dessa documentação está, a meu ver, na questão da mulher, né, na situação frágil em que a mulher se colocava a partir do falecimento de uma figura masculina forte. Aqui no Brasil, nós não temos relatos de execuções, né? No final das contas, essas duas mulheres do processo que a Narayan analisou foram absolvidas porque conseguiram provar que não tinham feito nada para matar o marido da escolástica. Quando esses agentes da igreja, né, da justiça eclesiástica, encontravam casos suspeitos, eles poderiam abrir um processo na justiça eclesiástica e, se encontrassem indícios de heresia, eles eram mandados para Lisboa. E aí seria aberto em Lisboa um processo inquisitorial, porque a justiça eclesiástica não perseguia as heresias, né, no Bispado de São Paulo. Isso pertencia ao fórum da Inquisição. Na maioria das vezes, há mulheres acusadas de bruxaria ou de atos heréticos contra a fé cristã, né? Existem outros casos mais específicos, mas o fato de a mulher ter uma certa atenção aí talvez demonstre uma forma de atacá-las, né? Por meio dessas acusações, de uma forma mais simples, né? Mais direta, e que elas não tenham uma certa facilidade de defesa, né? Nesse caso, por uma questão patrimonial. Portanto, a Inquisição, a justiça eclesiástica, no processo de formação histórica do Brasil, funcionaram, se a gente pensar nessa perspectiva social, como mecanismos de poder que ofereciam prestígio social também. Esse estudo filológico dessa documentação, ele veio com a intenção de resgatar uma documentação que estava possivelmente esquecida, né, numa caixa, em um arquivo,
resgatar e trazer ela para as pessoas, para o público, né? E falar, olha, isso aqui existe, isso aqui faz parte da nossa história. Então, você trazer aspectos da história do Brasil colônia, e aí da São Paulo colonial, e aí do interior ainda, né, de Jundiaí, é para dar uma luz para as pessoas e falar, olha, nossa história, né? Isso aqui faz parte do que a gente é hoje, né? Pois bem, então fechando agora, né, essa TPC, vamos fechar então a ideia da Idade Média em nós. Então eu apresentaria agora aos professores, tá, um vídeo em que o professor Pedro Paulo Funari, ele da Unicamp, ele entrevista a professora Nery de Barros Almeida, também da Unicamp, né, com o tema Idade Média e nós. Tá? A professora Nery, ela faz uma longa apresentação, né, eu creio que são 13 minutos aproximadamente, mas é muito interessante porque ela perpassa por várias questões, sempre tendo como eixo temático a Idade Média. Então, ela fala a questão da influência no tempo presente desse tema, as visões da Idade Média nos filmes, isso é muito legal, gente. Quais são os usos políticos que teve na Idade Média e, principalmente, como isso está sendo apontado nos livros didáticos. Tá? Essa é uma produção do 2011, né? Mas é extremamente atual a abordagem, né? E os problemas e usos, enfim, né? Como com a questão da Idade Média. Tá? Deixo então para vocês assistirem, fiquem convidados aí a ouvir a professora e a interessante colocação que ela faz sobre esse tema. Ela é uma especialista sobre isso, então deixo vocês aí. Boa audição aí do vídeo. Então, nesse caso, eu penso o seguinte, muitas vezes quando nós vamos ao cinema e vemos um filme sobre a Idade Média, a primeira coisa que chama a atenção é o fato de que é muito diferente, os personagens estão vivendo, como você disse, muitas vezes a violência, um ambiente hostil, muitas vezes a guerra é uma questão muito constante. E você mencionou justamente que a Primeira e Segunda Guerra, depois guerras mais contemporâneas, que também vivemos atualmente, guerra no Afeganistão, guerra no Iraque, em que medida esses fatores contemporâneos você acha que influenciam? Porque, no caso, por exemplo, do presente momento, nós temos filmes sobre cruzadas justamente no momento em que o presidente norte-americano George Bush dizia, né, mencionava o mesmo termo, estamos numa cruzada. Então, como é que você vê essa questão da influência desse presente nessa nossa percepção? O cinema, particularmente, ele sempre, quando retrata a Idade Média, toma a Idade Média como cenário, que são sempre, digamos assim, que atuam sempre como pano de fundo de problemas e de reflexões contemporâneas. Então, o exemplo do filme Cruzada é muito pertinente, porque, de fato, nós temos ali uma grande lição, digamos assim, para o Ocidente, diante do problema da tolerância ou não em relação ao Oriente, e o filme termina com a retirada dos cristãos da região conquistada, eles saem derrotados e, de certa forma, o público é levado pelo próprio filme a se sentir satisfeito com esse final, que é um final de derrota. Existem vários exemplos, mas no que diz respeito à violência em particular, nós temos também na filmografia, em parte, o impacto de visões da Idade Média. Então, são duas coisas que operam. Eu acho que, em primeiro plano, de fato, imperam os problemas imediatos, contemporâneos mais importantes, que, do ponto de vista de um diretor ou outro, eu lembro, por exemplo, no caso do Franco Zeffirelli, o São Francisco dele é um hippie, né? No caso, voltando ao problema da violência, existe o impacto dos problemas contemporâneos, das guerras, como, por exemplo, já final da Idade Média, mas o Henrique V, filmado pelo Laurence Olivier, é um filme que é uma reflexão sobre a Segunda Guerra Mundial, realizado sob o impacto desse conflito. Então, nós temos esses problemas contemporâneos, mas também temos uma certa influência de uma visão de Idade Média produzida nos ambientes acadêmicos. Então, aparece no cinema, nos filmes
de até uns 20, 30 anos atrás, uma época muito violenta, muito obscura e muito configurada por uma situação de violência endêmica, violência generalizada e ausência de formas organizadas de poder. Essa é uma visão que a historiografia tinha da Idade Média. Pode-se dizer que, de forma hegemônica, esse ponto de vista predominou até os anos 70. A partir daí, nós passamos a ter uma outra interpretação da violência na Idade Média e me parece que também se tornou um pouco mais possível uma outra visão do período, mesmo comportando a ideia de uma época violenta. Eu cito, por exemplo, o Excalibur, do John Boorman, onde toda a violência guerreira, que ali no caso é uma violência específica, que é a violência de um ambiente cavaleiresco já mais refinado, próprio da história medieval a partir do século XII. E então não é pertinente a toda a história medieval, mas ali nós temos uma violência que é mostrada de uma maneira gloriosa e justificada pelos valores justos e elevados que aqueles homens que realizam a violência nutrem no exercício dessa violência. Agora, há uma persistência daquela visão negativa da Idade Média, assim como de outros temas históricos, quando se fala, para pegar um outro exemplo, isso é coisa de museu, é uma coisa velha, antiga. A mesma coisa, de maneira semelhante, acontece com a Idade Média. Então, no discurso político, muitas vezes a referência a esse costume, vão apedrejar uma mulher no Irã. Então, isso é voltarmos à Idade Média. Há esse uso político no cotidiano de uma visão da Idade Média como sendo a ausência da razão, né? Então, você acha que, como você como estudiosa do tema e ao mesmo tempo verificando como a Idade Média é elaborada na mídia, como essas duas imagens por um lado, há muito sonho, muita visão onírica, digamos, de como seria a Idade Média, a fé, muitos filmes também falam de fé, né, da importância da fé como uma coisa até positiva, mas por outro lado toda essa visão de que é uma idade de desrazão e que não podemos voltar. Esses dois aspectos estão presentes na historiografia. Pode-se dizer que nós temos várias idades médias, mas em linhas gerais temos duas idades médias. Uma que valoriza essa desrazão, ou para denegri-la, e denunciá-la, ou para enaltecê-la, na medida em que ela seria emancipadora de um homem que se deparou com uma razão que pode ser disciplinadora e limitadora de certas potencialidades desse próprio homem. Por outro lado, temos também uma Idade Média hoje, que eu acho que é hegemônica na historiografia de melhor qualidade produzida, que é uma Idade Média que considera um pouco melhor a Idade Média não como uma época em profunda e total alienação em relação à antiguidade e à modernidade. Então temos uma visão mais integrada. À medida em que se conhece melhor a antiguidade, se conhece um pouco melhor a Idade Média, ela está deixando cada vez mais de ser uma Idade Média, ou seja, uma idade marcada por profundas rupturas com a antiguidade e com a modernidade. Agora, essa historiografia ela tem que lutar em relação a uma situação muito poderosa, que é o fato de que ela se contrapõe ao próprio sentido que foi dado à Idade Média quando esse período é criado como um momento específico da história, objeto de estudos particulares, que é um período histórico que é criado para reforçar elementos externos a ele. Então, pode-se dizer que a Idade Média é um período totalmente criado em função da imagem que a Idade Moderna quis passar de si mesma. Então, aí nós temos um problema, que na medida em que tentamos conciliar a Idade Média com a modernidade e entender aquilo que a modernidade tem, que é profundamente dependente e devedor tributário da Idade Média, uma modernidade que aceita essa sua medievalidade. Então, você falou uma coisa que é muito interessante, porque o termo Idade Média já pressupõe que é uma criação da modernidade para dizer, bom, isso está no meio entre o auge anterior, que é a antiguidade, o novo auge.
Então, aí tanto o estudioso como a sociedade, ao manter o termo Idade Média, não estaria reforçando essa visão? E como, então, o estudioso, o interessado, melhor dizendo, na Idade Média, pode se desvencilhar disso, mantendo essa terminologia? Quer dizer, como manter o termo Idade Média sem essa carga quase que inevitável que o termo carrega, como outros termos históricos também, né? Quando se fala em clássico também se pressupõe um ápice, né? Clássico é ápice. Então, como resolver essa aparente incongruência ou dificuldade? Eu acho que é combatendo a noção de ruptura, porque nenhum outro período histórico que eu conheça é tão dependente do artifício explicativo da ruptura quanto a Idade Média. Então, é um período que a gente estuda fundamentalmente a partir de 3 rupturas: a ruptura com o mundo antigo, com a modernidade, e dentro da Idade Média, a ruptura do mundo carolíngio em relação à barbárie, do início da Idade Média, e depois a rebarbarização com o fracasso, digamos assim, do projeto carolíngio. Então, eu acredito que a forma para se equilibrar um pouco essa visão de Idade Média é, em primeiro lugar, questionar sempre essas rupturas e ter uma valorização um pouco maior daquilo que acontece nesses espaços intermediários, internos à Idade Média, e que são muito mal conhecidos. Você sabe que a Idade Antiga também, a Antiguidade Clássica, também é vítima desse tipo de visão, porque na nossa memória histórica, produzida pelo ensino de história, a Antiguidade Clássica é o século I, só interessa o período do início do Principado. Então, na medida em que formos conhecendo um pouco melhor e for se conformando uma memória histórica a partir do ensino, em que outros momentos dessa Antiguidade, dessa Idade Média forem sendo um pouco melhor conhecidos, a gente vai atingir um conteúdo mais equilibrado, e eu acredito que a visão de Idade Média tende a se transformar. Bom, você citou aí o ensino, que eu acho que é um grande desafio, porque justamente essas imagens que nós temos do passado, e em particular aí no caso da Idade Média ou da Antiguidade, está muito forjada também no livro didático, porque o livro didático é o grande elemento que qualquer pessoa passou por esse livro e guardou alguma imagem sobre aquele período, sobre aquele período da história, sobre aquela cultura. Você, como observadora e mesmo produtora de literatura sobre a Idade Média, como você vê a mudança no geral, mas principalmente aqui no Brasil, na produção sobre a Idade Média? Eu observo que os livros passaram por uma transformação, sim, mas infelizmente ainda é uma transformação muito lenta, e eu não considero que elas ainda sejam o bastante adequadas mesmo, porque quando os livros eles mudaram da época da minha formação para hoje, quando eu utilizei essa literatura como aluna nos anos 70, eles tinham uma visão de Idade Média que era do século XIX, de uma história conteudística e factual. Então, o conteúdo circulava os grandes personagens e os grandes eventos do ponto de vista do século XIX. Quando essa reforma foi feita, ela trouxe para os livros didáticos, no que diz respeito à Idade Média, outros elementos, outras historiografias de influência teórica do século XIX. Por exemplo, a perspectiva marxista, que trouxe uma visão da Idade Média que é desfocada, porque é preocupada com problemas que são totalmente alheios ao período, já que nós não temos sequer condições de fazer uma história econômica da Idade Média, não há indícios materiais para se fazer uma história segura da economia, da vida material na Idade Média. Mais para frente, já agora nos anos 90, observamos a introdução de conteúdos da nova história. Mas nesse sentido, nós acabamos tendo, infelizmente, um percurso mal adaptado ao livro didático, porque temáticas tradicionais que dialogavam com outros períodos históricos foram substituídas por temáticas novas que nem sempre
tinham condições de sustentar um diálogo com os outros períodos históricos. Então, introduzir dados como mentalidade, se o homem medieval sentia medo ou não e do que ele tinha medo, é pouco útil para a conformação de um patrimônio informativo básico, que é aquilo que o estudante deve ter no ensino fundamental e médio. Então, eu acho que nós ainda esperamos por uma outra Idade Média nos livros didáticos e ela também é muito dependente da comunicação entre aquilo que se produz no ambiente acadêmico e os livros didáticos. Isso não se faz de maneira simples, se faz com a formação de uma nova geração de estudiosos de história que vão se tornar professores interessados nessa área vital do ensino, que é o ensino pré-universitário, e que vão produzir material didático de melhor qualidade no que diz respeito a esse período. Foi uma satisfação muito grande recebermos hoje a professora Nery no nosso programa. Agradeço muito, professora. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui também. Bem, fechando, espero que vocês tenham gostado da apresentação da professora Nery. Deixo então aqui as minhas referências, tá, desse material. Como disse para os senhores, hoje, tá, como disse aos senhores, hoje a apresentação, a TPC é exclusivamente para o professor, para se atualizar, rememorar, relembrar, né, e pensar em como a gente está pensando, né, sobre a Idade Média hoje, né? Então, eu trouxe esses vídeos como uma forma da gente, né, pensar nas nossas práticas e nas nossas leituras que temos sobre esse tema. Está aqui as referências para os professores, caso tenham interesse, tá, em dar continuidade, certo? Os sites também, aqui passo também os sites para os professores, vai estar tudo na descrição, caso vocês queiram acessar e assistir novamente, tá bom? E eu deixo aqui meu muito obrigado. A minha participação hoje foi bem rápida, né? Na verdade, só foi pontuar, porque esse tema, ele é um tema muito importante. E deixei para os especialistas falarem, né, gente? É isso aí, olha. Muito obrigado. E caso vocês queiram, né, tirar alguma dúvida, fique com o meu e-mail, que é maristela.souza@educacau.sp.gov.br. Caso vocês tenham alguma dúvida, querem dar sugestão, alguma crítica, alguma opinião, fique à vontade. Gente, muito obrigado e até a próxima TPC. Bom proveito do material. Tchau, tchau.